Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, é um bom filme e vocês são todos insanos. Fala pessoal, beleza? Eu venho aqui mais uma vez para falar sobre Star Wars. Aproveitando que Star Wars Episódio 9, The Rise of Skywalker, está vindo em menos de uma semana e que o elenco e o diretor, inclusive o próprio J.J. Abrams, deram algumas declarações polêmicas sobre o último filme, eu preciso vir aqui para defender The Last Jedi. Para mim, um dos melhores filmes da saga Star Wars. Brincadeira, estaria lá em quinto, sexto lugar. Eu acho esse filme muito bom, com seus devidos problemas, assim como todo filme. E eu estou cansado de ver esse filme sendo pisoteado, massacrado. Eu lembro, cara, em 2015, quando eu comecei meu canal e era o ano que ia lançar Star Wars, O Despertar da Força, o primeiro filme de Star Wars em 10 anos nos cinemas, o filme que ia continuar a história de Retorno de Jedi lá de 1983, cara. Eu lembro a antecipação, o hype, a expectativa que começou a ser construída em torno desse filme. E eu não tinha assistido Star Wars até então. E eu conhecia mais ou menos, eu tinha noções básicas do que era Star Wars. Fui assistir, vi primeiro os originais, gostei, achei bem da hora, fiz a crítica aqui no canal. Você pode assistir, inclusive, uma crítica bizarra, porque eu não sabia nem falar o nome dos personagens, nem o nome dos atores, e eu era bem nubão, assim. Passou um pouco de tempo, fui ver as prequels, achei filmes menores, né, filmes piores do que os originais, claro. São filmes inferiores, mas ainda tem o seu valor. E aí, aos poucos, quando menos percebi, eu comecei a explorar o universo Star Wars. Eu descobri que tinha vários games, quadrinhos, jogos, série não tinha naquela época ainda, né? Não tinha, Rebels, Clone Wars, tal, universo expandido, universo canônico, Eu fui entrando nesse universo e quando eu percebi, eu já estava conquistado pela saga Star Wars, pelo universo Star Wars, na verdade, né? E hoje me considero um grande fã. E aí Star Wars Episódio 7 veio no final do ano de 2015, a reação inicial foi muito boa, todo mundo gostou, Star Wars está vivo, não sei o que. E eu lembro, visivelmente, ninguém pode me enganar disso porque eu tenho memória boa. O filme, quando veio, foi muito bem aceito, foi muito bem elogiado. Todo mundo, quase todo mundo assim, a esmagadora maioria gostou desse filme. E no ano seguinte veio o que? Rogue One, que nos deu aquela cena fantástica como Darth Vader no corredor, matando todo mundo. Mas tudo mudou no ano seguinte, quando Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, veio, estreou e dividiu a fanbase, cara, literalmente 50-50. Ou você ama esse filme, ou você o odeia. E eu receio que a maioria das pessoas o odeie. Depois de Os Últimos Jedi, alguns fãs começaram a reanalisar que rumo a saga estava tomando e iniciou-se uma onda de ódio que eu jamais tinha visto até então. Aí no ano seguinte veio o que? Solo, que foi um filme bem morno, né? Bem sem energia, que só serviu pra piorar. Nossa, tô com o olho todo cagado. Que só serviu pra piorar o estado das coisas, né, cara? E aí começou uma onda de ódio contra a Disney, porque a Disney tinha destruído a infância, e a Disney tinha destruído os personagens de Star Wars, e meu Deus do céu, a saga estava morta, estava perdida, era uma bosta, não sei o que, uma grande... Começou a ter um movimento de reconsideração às prequels, né? Então começou a ter essa onda de gente olhando de novo as prequels, falando, caramba, as prequels não são tão ruins. O que é um absurdo, as prequels são filmes ruins. Tá? Mas daí alguns fãs, eles faziam tanta questão de odiar a Disney que começaram a aceitar as prequels. E aí eles moveram a janela de Overton, né? Quer dizer, quando as prequels vieram, o discurso que tinha era as prequels destruíram Star Wars. Star Wars de verdade acabou em 83, né? Quando estreou Retorno de Jedi. E meu Deus do céu, tal. E aí quando vieram as sequels, né? Os filmes atuais, aí moveram a régua, né? Então Star Wars acabou em 2005, Star Wars são só os 6 primeiros episódios, a Disney destruiu Star Wars. É o mesmo discurso aqui com filmes diferentes. Então hoje em dia é isso, cara. Hoje em dia, aparentemente, a maioria, eu acho que não sei se é a maioria, eu acho que é uma minoria barulhenta, né? Eu acho que tem a maioria silenciosa, a minoria barulhenta. Eu acho que essa minoria barulhenta, se não for a maioria, está muito insatisfeita com os rumos que a saga tomou, está odiando a Disney, está com a infância morta e outras bobagens desse tipo. E cada um tem direito à sua opinião, nada contra isso, não quero mudar aqui a sua ideia. Mas existem 4 ou 5 pontos sobre Star Wars Os Últimos Jedi que eu quero discutir neste vídeo. O filme tem problemas, todo filme no mundo tem problemas, exceto O Silêncio dos Inocentes.
O filme tem problemas, e aí? Vai chorar? Esse filme é absolutamente incrível. Os pontos positivos de The Last Jedi ultrapassam em muito os negativos. Eu quero falar sobre eles agora. Por que The Last Jedi é considerado um filme ruim? Se ele é bem dirigido, bem atuado e bem produzido. A direção do Rian Johnson nos levou sim a direções novas e inesperadas, a rumos e twists que os fãs não estavam esperando. Nos levou sim à subversão de expectativas, à quebra de desejos, que muita gente achou frustrante, e é seu direito achar isso, mas o filme não é porcamente feito. Algumas composições visuais de Star Wars: Últimos Jedi são maravilhosas. Visualmente falando, é o melhor filme da saga. É óbvio que não são os visuais que fazem um bom filme, mas as atuações também são muito boas, com exceção de algumas entregas de diálogo, como da Rose, e às vezes até alguns dos atores principais também dão... Bicho, vai lá fora. Às vezes até alguns dos atores principais também dão uma delivery meio estranha do diálogo, e alguns momentos do Benício Del Toro que ficaram meio caricatos. Tirando isso, o filme é muito bem atuado. Mark Hamill, meu Deus, é a melhor atuação da carreira dele e é o melhor Luke Skywalker que já vimos. Essa frase foi polêmica, né? Já vou chegar lá. Andy Serkis fazendo Snoke, Adam Driver fazendo Kylo Ren, enfim, as atuações desse filme são primorosas, a técnica desse filme é primorosa também, exceto alguns momentos que eu achei o CGI meio borrachudo. Mas o ponto é, onde mora o problema desse filme? Mora no roteiro, que faltou uma revisão. O roteiro é a coisa mais importante de um filme, cara. O filme é visualmente lindo, mas se o roteiro é ruim, o filme acaba ficando ruim. O roteiro tem problemas? Tem. Eu vou falar aqui quais pontos negativos eu concordo com os haters de The Last Jedi, porque eu também tenho algumas concordâncias com eles. Primeiro, matar o General Akbar é uma piada. Eu jamais vou perdoar o Rian Johnson por matar o Akbar. É uma morte estúpida, é uma morte nível Boba Fett. Chega a ser ofensiva para um personagem tão querido pelos fãs. E não podia ser o Akbar no final a entrar naquela nave e jogar na velocidade da luz no meio dos Star Destroyers? Não poderia ser o Akbar? E aí algum dos almirantes da Primeira Ordem diria assim, "It's a trap!" E aí o Akbar viria, né, explodindo a nave deles. Seria maravilhoso, seria fantástico, seria um encerramento perfeito para o personagem. Por que não deram um espaço maior para ele brilhar? Tudo bem que ele nunca foi um personagem muito importante nos filmes, mas no universo ele foi, e os fãs gostam dele. Mas aí inventaram a Holdo, a tosca da Holdo. Eu não sou um grande fã da Laura Dern, eu acho ela irritante, eu acho ela tem um jeito, assim, ela tem toda... Não curto muito ela, nem o estilo de atuação dela. E a personagem da Holdo é muito ruim, e a subtrama que a envolve é muito ruim. Por que ela não contou ao Paul qual era o plano dela? Sim, eles achavam que tinha um espião a bordo. Sim, no mundo real, na hierarquia militar, um superior não pode contar seus planos a um inferior, e a Holdo era superior ao Paul, né? Ela tinha assumido o comando da Leia. Mas isso podia ter sido escrito de tantas maneiras diferentes, que nos leva a outro problema. A execução da história podia ter sido melhor. Faltou revisão no roteiro. Parece que o Rian Johnson escreveu o roteiro e não revisou. Ele escreveu, vamos filmar. Faltou uma revisão, faltou um corte. Esse é o filme de 2 horas e 35, é o filme mais comprido da saga de Star Wars. E nem sempre filme comprido equivale à qualidade, né? Então faltou sim uma revisão de roteiro, cortar alguns pontos estratégicos. Faltou fazer a execução da história melhor. Inclusive do arco do Luke, eu acho o arco do Luke perfeito. Nós já vamos falar mais disso. Mas eu acho que podia ter sido melhor executado. Assim como a questão da Holdo, assim como a questão do Canto Bight. Falemos de Canto Bight. É ruim? Cara, é ruim quando comparado à outra metade do filme, que é Rey e Luke. Se o filme inteiro fosse Rey e Luke, ia ser bem melhor, né? Mas daí o filme fica dividindo muito, né? Assim, tem cenas maravilhosas da Daisy Ridley e do Mark Hamill, e aí corta pro cassino, você fica... né? Então, o cassino é ruim quando comparado à outra metade do filme. Mas não é tão ruim. Você vai assistir esse filme mais de uma vez? Assista esse filme de novo. Você vai perceber que vai descer muito melhor passado o choque inicial. Porque não é tão ruim, cara. A cena, ela nem é tão comprida, ela nem é... Ela é ruim sim, ela freia o ritmo do filme. Mas não é terrível, não justifica um ódio inteiro pelo filme, cara. O Snoke morrer sem backstory é um pouco ruim?
É um pouco ruim, mas deixa que lembrar o quê? Que o Imperador nos originais também não tinha backstory quando morreu. Então fica esse gosto estranho, mas a morte dele faz completo sentido para o arco do Kylo Ren. Eu acho inclusive que podia ter dado a ele mais backstory e aí matar ele, porque aí ia deixar a galera louca e putaça, né? Mas sim, faltou um pouquinho, só dar mais um amarramento, só dar mais alguns detalhes. Vamos ver o que o 9 faz pela gente nesse quesito. Por fim, não seguir a base estabelecida pelo JJ também foi ruim. O 7 claramente estava inclinado numa direção, o 8 pega e inclina em outra. Isso é ruim? É ruim, mas você pensa, cara, a trilogia original foi toda improvisada, a trilogia do Batman foi toda improvisada, né? Planejamento de filme é uma coisa que só a Marvel fez. Não é comum você pensar uma história inteira e dividir em filmes. Você ter uma noção básica de onde a história está indo, e aí você faz os filmes, e você vai aprendendo ao longo delas, né? Mas esse negócio de colocar uma base e depois não seguir essa base não é novo no Star Wars. A trilogia original foi improvisando ao longo do caminho, né? A Leia nem sempre foi irmã do Luke, o Darth Vader nem sempre foi pai do Luke, né? Então, o Obi-Wan fala que nunca viu R2 na vida, claramente, aí tentam explicar nos romances, né? No universo canônico e tal, e tudo bem, não tem problema. Mas não se pode dizer que é um problema exclusivo de The Last Jedi também. Bom, então esses são os pontos negativos com os quais eu concordo, mas agora eu preciso defender algumas coisas desse filme. Primeiro, quando o pessoal fala que aquele não é o Luke Skywalker. Nossa senhora. A pessoa que diz isso não entendeu o filme. Qual que é o argumento? Luke Skywalker, que conhecíamos das originais, era um menino que sonhava em ser um Jedi, ele era esperançoso, ele era otimista, ele sempre ajudava os amigos, ele sempre estava upbeat, ele sempre era, sabe, ele nunca desistiria, sempre estava corajoso, pronto para o combate. No episódio 8, Luke é um eremita velho, desiludido com a vida, até um pouco arrogante, pessimista, amargo. E eu adorei. Amigos, vamos pensar, realisticamente falando, personagens ficcionais também continuam a existir depois que a obra deles acaba. Quando acaba Retorno de Jedi, episódio 6, ali acaba a trilogia original, mas a história daqueles personagens continua. Uma das coisas que eu mais gosto do episódio 7 é o fato de que o Han e a Leia se separaram. Corta meu coração nesse evento separado, corta, mas olha o realismo disso, cara. Os personagens viveram uma vida inteira, enquanto eles não eram filmados, né, assumindo, como se Star Wars fosse de verdade, claro. Mas é isso, cara. Os personagens mudam, as pessoas envelhecem, as pessoas amadurecem. Luke era, quando jovem, era otimista, esperançoso, mas daí ele envelhece, ele aprende novas coisas, ele comete erros, ele falha, ele se envergonha, ele fracassa. E Luke está permitido a fracassar. Luke tem o direito de errar porque ele é um ser humano. Um dos temas de The Last Jedi é o Luke não conseguindo se enxergar como lenda. A minha cena favorita desse filme é quando o Luke e a Rey estão tendo a segunda lição. Aquela conversa no pôr do sol. Tudo o que você precisa saber sobre o arco do Luke Skywalker está naquela cena. O Luke começa a narrar os seus fracassos e como ele se tornou amargo e desiludido depois de fracassar. Quando ele era jovem, ele ainda não tinha fracassado assim, tipo, magistralmente, profundamente. Ele ainda não tinha motivo para ser amargo, até porque ser amargo é coisa de velho. E o Luke velho eremita, eu adoro. É aquela clássica figura do velho mago sábio, o velho ancião, que tem profundos problemas emocionais. O Luke agora ele é o mestre, antes ele era o aprendiz, agora ele é o mestre. E ele está mais complexo. Fazer o Luke mudar radicalmente de comportamento coloca camadas no personagem, cara. Porque se o Luke fosse um otimista, o próprio Rian Johnson disse, eu precisava de alguém para contrapor Rey. Rey era uma jovem que queria ser Jedi esperançosa, tal qual Luke nos originais. Se o Luke fosse da mesma maneira, não haveria contraponto, e daí não haveria história. Pensa aqui comigo narrativamente falando, deixa seu lado fã de lado. Pega a narrativa, a escrita de história. Se o Luke fosse otimista, se o Luke fosse esperançoso, se o Luke estivesse super disposto a lutar a primeira ordem, qual que seria a história do filme? A Rey ia chegar lá, fala, Luke vem, o Luke fala, vou. O Luke vem, eles vão lá, o Luke esmaga, né, o Star Destroyer com a força, mata o Kylo Ren, mata o Snoke, mata todo mundo, acabou, não ia ter filme. Ao colocar o Luke contrapondo Rey, o conflito se estabelece e não há história sem conflito. Todos os livros que existem, todos os filmes que existem, só existem porque há um conflito de interesse.
ou um conflito situacional. Quando você coloca o Luke amargo e velho contrapondo Rey nova e esperançosa, você tem essa dicotomia muito interessante, que é o que move a história do filme adiante, porra! E eu acho sensacional! Eu acho que o Luke velho é o meu personagem favorito, um dos meus personagens favoritos de todo Star Wars. Porque não deixa de ser o Luke, cara. O Luke ainda tá lá no fundo. Não é uma pessoa nova. Entenda isso. Ele só é uma pessoa amadurecida, envelhecida. Ele mudou, mas é o Luke Skywalker. Ele mantém ainda as mesmas características. O olhar sempre no horizonte, como diz o mestre Yoda, a impulsividade, quando ele quer botar fogo na árvore, a teimosia, que o Luke sempre foi teimoso, o Luke sempre foi teimoso e continua sendo. Ele só tá com mais experiência de vida. E adivinha só, amigo? O arco do personagem é exatamente esse. Começando amargo, desiludido e terminando esperançoso e otimista novamente, que é o final do filme. Caso você não tenha entendido, Luke estava errado. Ele achava erroneamente que era hora dos Jedi acabarem. E aí, ao ser revisitado pelo Yoda e ao conhecer a Rey, quando a Rey chega, ele fala assim, caralho, ainda tem alguém nessa galáxia que se importa com os Jedi? Meu Deus, é um choque para ele. Foram os Jedi que permitiram a ascensão do Palpatine, foi um mestre Jedi que criou Darth Vader e foi um mestre Jedi que criou Kylo Ren. Porra, os Jedi só fizeram merda! O Luke literalmente fala no filme. Now that they're extinct, the Jedi are romanticized, deified. But if you strip away the myth and look at their deeds, the legacy of the Jedi is failure. Hypocrisy, hubris. That's not true. At the height of their powers, they allowed Darth Sidious to rise, create the Empire, and wipe them out. It was a Jedi Master who was responsible for the training and creation of Darth Vader. Então, mano, você entende a mentalidade dele. Na cabeça do Luke, os Jedi só fizeram merdas. Enquanto houver Jedi, vai haver erros, fracasso. E quando um Jedi fracassa, as consequências são estratosféricas. Eu acho que isso não ficou claro para as pessoas. Será que tinha que escrever palavra por palavra? Porque eu acho que o Luke poderia ter dito algo do tipo assim: a guerra entre luz e escuridão, Jedi e Sith, lançou milhões de inocentes pela galáxia numa guerra que eles não têm a menor culpa. Essa é uma boa frase pra colocar na boca do Luke, hein? Porque é isso, mano. Jedi sim ficou se batendo por 1000 anos e a galáxia inteira pagou o preço. Por causa da arrogância de um conselho Jedi, o Império do Mal dominou o mundo. O Luke, na cabeça dele, os Jedi acabaram, os Jedi morreram, os Jedi só fizeram merda e tem que acabar. É por isso que ele se considera o último Jedi. É por isso que ele quer desistir de tudo e se deixar morrer. Ele acha que é o melhor a ser feito. Ele acha que se ele morrer isolado, a chance de haver paz aumenta. Esse é o pensamento dele, mas ele está errado e o filme claramente estabelece isso. Então ele conhece Rey e começa a mudar lentamente de ideia. A Rey começa a falar que pode converter o Kylo Ren, que não sei o que a resistência ainda está viva e tal. Ele começa a pensar, E aí, como se não bastasse, para coroar, ele é revisitado pelo mestre Yoda. Você entende o que é isso? O Yoda, fodão, chega aí, Luke, seu merda, seu burro, você tá completamente errado. O Luke tinha se fechado para a força. E quando ele se abre para a força novamente, por puro instinto, na cena em que a Rey derruba ele e ele usa a força para não cair no chão, o Yoda chega para visitar, cara. Que ele não podia visitar antes, porque antes o Luke estava fechado, agora o Yoda pode, porque o Luke se abriu de novo. O Yoda chega e fala assim, Luke, seu merda, você perdeu o Ben Solo? Oh, mas que fracasso! Sim, você fracassou, mas o fracasso é o melhor professor. Então pega essa Rey, ensina ela e passa a tradição adiante. E é o que o Luke faz. Ele se projeta para aquele planeta, faz aquele duelo épico e salva a resistência, restaura a fé da galáxia nos Jedi e dá prosseguimento à guerra contra o mal. Você entende que no final o Luke, ele se reencontra? Você entende que o Luke estava errado? O personagem Luke Skywalker estava errado e que ele se redime ao longo do filme porque ainda tinha coisas que ele não tinha aprendido? E que ele termina o filme tendo se reencontrando aquele velho Luke, o Luke de antigamente, e salva a galáxia. O Luke sempre foi um sinal de esperança. No letreiro do filme fala: e a resistência espera que Luke possa aparecer para reacender a faísca da esperança. Luke sempre... Episódio 4, uma nova esperança. Quem é a nova esperança? Luke Skywalker, porra! O Luke sempre foi a metáfora da esperança em Star Wars. E quando ele reaparece,
na base rebelde, no planeta Crate, quando todos achavam que tudo estava perdido. Quando ele aparece fodão encapuzado, a esperança se reacende. Mas agora eu quero especificar em algumas coisas. Muita gente diz que o Luke jamais tentaria matar o próprio sobrinho. Exatamente! E ele não tentou matar o próprio sobrinho. Ele fala que ele estava suspeitando que tinha escuridão, né? Que tinha um lado sombrio no Ben Solo. Aí o Ben Solo dorme, ele vai lá investigar os sonhos do menino e vê o menino matando todo mundo que ele amava. Provavelmente o Luke viu o Ben matando o Han, naquela visão que ele tem enquanto o menino está dormindo. E aí, por apenas um segundo, o Luke liga o sabre e levanta a mão por puro instinto, porque é estabelecido em todos os filmes da saga Star Wars que o Luke é um garoto impulsivo. E aí, por impulso, que é uma característica do Luke, ele puxa o sabre do cinto e liga. Assim que ele liga, ele faz bzão, o pensamento vai embora. Por um segundo ele pensou, vou matar esse filho da puta, ele vai matar todos os meus amigos. E aí o pensamento vai embora. Se o Ben não tivesse acordado, o que o Luke ia fazer? O Luke ia no dia seguinte chamar ele e tentar restabelecer a luz no coração do sobrinho. Ele ia falar, Ben, senta aqui, vamos conversar. Tira essa escuridão do seu coração. O Luke ia mostrar os caminhos da força, os caminhos da luz ao sobrinho. E ia tirar a influência do lado negro que o sobrinho tem. Porque o lado negro sempre influenciou a família Skywalker. Anakin, Luke e Ben. O nome Skywalker tem essa dicotomia, luz e escuridão, né? Então, e a luta contra o lado sombrio, cara, é constante. Ela não acaba. O lado sombrio, essa metáfora para o pecado, a guerra contra o pecado não tem fim. A guerra contra a tentação não tem fim. É algo que você tem que lutar constantemente. Você nunca vai se livrar completamente do seu instinto, do seu medo, da sua raiva, da sua maldade. E você tem que lutar contra isso a vida inteira. Eu gosto de pensar que um pouco da escuridão do Ben passou pro Luke naquele momento e fez ele pensar em matar o sobrinho. E aí o Luke se reencontra, o Luke se freia. Que é uma cena espelho da cena em que o Luke se freia de matar o pai em Retorno de Jedi. Caralho, será que ninguém percebe? Será que todo mundo ficou maluco? Literalmente, as duas cenas tem o Luke olhando para a própria mão, percebendo a influência do mal nele. E aí ele se freia. Então ele não tentou matar o sobrinho. Muita gente fala assim, o Luke enxergou bondade no Darth Vader, mas quis matar o próprio sobrinho. Primeiro, ele não quis matar o próprio sobrinho. Foi um instinto, foi um impulso que rapidamente passou. Segundo, o próprio filme fala isso. Ele enxergou o sobrinho. Ele enxergou que o sobrinho estava tomado pelo lado sombrio e o objetivo dele era afastar a influência do mal da cabeça do sobrinho. Mas ele falhou, ele ligou o sabre e fudeu tudo. Porque daí o Ben acordou, derrubou a cabana, tal, já sabemos o que aconteceu. Então, o plano do Luke não era matar o sobrinho, cara. O plano do Luke era restabelecer o lado da luz na família dele. Ele ia ensinar pro Ben o seguinte, olha, que nós, da linhagem Skywalker, o lado sombrio é muito forte pra gente, a gente tem que resistir contra isso. O Luke ia, obviamente, tentar curar o sobrinho do mal e não matar ele. E o filme sabe disso. Na cena da segunda lição, que o Luke tá falando dos fracassos dele com a Rey, o Luke fala que foi um mestre Jedi que criou Darth Vader. E a Rey responde, e foi um mestre Jedi que salvou Darth Vader. E o Luke fala, e eu virei uma lenda. Então o filme sabe que o Luke enxergou bondade no Darth Vader. E o plano do Luke com o sobrinho era o mesmo com o do pai. Tentar tirar o lado sombrio da cabeça deles, mas não deu certo. E por causa desse único fracasso, tudo foi por água abaixo. Isso volta no que eu falei, que o Luke enxerga os Jedi como fazedores de merda. Olha, o único erro desse cara fudeu a galáxia inteira e criou Kylo Ren e a Primeira Ordem. É por isso que o Luke vai se exilar, de vergonha de ter fracassado. Entenda a cabeça do personagem. Mas quando as pessoas amadurecem, elas não ficam mais impulsivas, elas ficam menos impulsivas. Sim, o Luke ficou menos impulsivo, mas isso não quer dizer que ele jamais vai ser impulsivo de novo. Ele não tem o direito de errar, ele tem. Ele pode, ele é um ser humano, ele não é... Por trás da lenda Skywalker existe o homem Luke Skywalker. Ele tem direito de errar. O pensamento dos fãs, dos haters de The Last Jedi, que o Luke jamais poderia cometer um erro, é o mesmo pensamento que fez o Luke se exilar. Ou seja, se os haters de The Last Jedi existissem no universo do Star Wars, eles iam ajudar, eles iam piorar a situação do Luke. Mas o próprio Mark Hamill falou que não concorda com os rumos do personagem. Amigo, foda-se. Desculpa, Mark Hamill, eu amo você.
Eu amo, você é genial. Mas, caralho, o Mark Hamill não muda nada. O que o Mark Hamill pensa ou não pensa não muda nada. O ator conhece o personagem. E o Mark Hamill, inclusive, sugeriu o beijo na testa da Leia, sugeriu a piscada de olho pro C-3PO. Então, o Mark Hamill fez contribuições brilhantes pro personagem dele. Mas dizer que, ele discorda do rumo do personagem, por isso o rumo do personagem é ruim, não faz sentido, cara. O arco do personagem é esse. Quer dizer, enganado pelos fracassos da vida para, novamente, sendo um Jedi fodão. E é por isso que o nome do filme se chama Ascensão Skywalker, porque o Luke se entregou pra força, mas ele morreu redimido. Ele morreu sendo o Luke que ele sempre foi. Na porra do novo trailer, ele fala... Confronting fear. The destiny of a Jedi. Ou seja, ele gosta dos Jedi novamente, cara. Ele quer que a Rey seja uma Jedi, ele fala isso no 8. Ele quer que a Rey seja uma Jedi e que continue a tradição. Meu Deus, ninguém enxerga isso. E isso nos leva a outro ponto ainda. Quando eles falam que Star Wars Episódio 8 é um filme sobre destruir o passado. Não é! E se você não entende isso, você não entendeu o filme. O filme é o oposto disso. Destruir o passado é o objetivo do vilão. Isso é o que ele quer. Numa história, num filme, os objetivos do vilão é o que não pode acontecer. Então, o protagonista, e por consequência, o filme, tem que impedir que o vilão quer seja realidade. O vilão quer destruir o passado. A Rey não. O filme não. Tanto é que o que acontece no final do filme, o passado não é destruído. O Kylo Ren, a motivação dele é, caralho, eu tô cansado de Sith, Jedi, Lado Negro, Snoke, foda-se. Foda-se tudo. Mata o Snoke, mata a Leia, mata o Han, mata o Luke, mata a luz, mata a escuridão. Eu quero ser o supremo líder, eu quero reinar na galáxia, eu quero estabelecer uma ordem na galáxia, a primeira ordem, e eu quero dominar essa porra toda e acabar com essa guerra e estabelecer um novo mundo onde não haverá guerra nem conflito. Esse é o objetivo do Kylo Ren. E ele fala isso pra porra da Rey, vocês não viram o filme? It's time to let old things die. Snoke, Skywalker, the Sith, the Jedi, the Rebels, let it all die. Rey, I want you to join me. We can rule together and bring a new order to the galaxy. Então o Kylo Ren quer matar o passado, ele quer destruir sim toda a tradição Jedi. E o Luke, no começo do filme, também. Olha como isso é bem escrito, cara. Olha a escrita de roteiro aí. O Luke começa o filme com o mesmo pensamento do vilão. Só que enquanto o Luke muda de ideia e se redime, o Kylo Ren termina convicto de seus ideais. E por isso ele deve ser destruído. A Rey salva os livros, os textos sagrados Jedi. Ela quer continuar a tradição Jedi. Ela quer dar seguimento. O filme não se... Cara, é uma falta de interpretação de texto fodida. Porque na porra do trailer o Kylo Ren fala: Let the past die. Kill it if you have to. That's the only way to become what you're meant to be. Porra, isso é o que o vilão quer, não é o que o filme quer, cara. Qual que é a última frase do Luke no filme? The resistance is reborn today. The war has just begun and I will not be the last Jedi. Pá! Corta para Rey. Ela vai agora dar seguimento. Meu Deus, o passado não foi destruído. O tema do episódio 8 é aprender com o passado. É por isso que as gerações novas falham, porque elas não aprenderam com as velhas. O Poe se acha muito melhor que a Holdo. Falha. A Rey se acha muito melhor que o Luke. Falha. The Last Jedi é um filme sobre fracasso, sobre os seus erros. E o que o Yoda fala? O fracasso é o melhor professor. Aprenda de seus erros, aprenda do fracasso para não repeti-lo e ser fodão. É o que o Yoda fala, você vai discordar do Yoda? E perceba como após falhar, as novas gerações começam a acertar. Então depois de fazer aquela merda fenomenal de explodir as naves da resistência e ainda falhar na missão que ele queria comandar, o Poe, ele aceita o comando da Leia, que é a velha geração, e a Leia transmite a tocha pra ele quando ela tem certeza que ele aprendeu. Tanto é que no final, o Poe meio que assume o líder, né, o posto de líder, ele fala, follow me, e a Leia fala, follow him. Ou seja, agora é contigo. Essa é a passagem de bastão da velha para a nova geração. Rimou! Porque este é o tema da nova trilogia. A passagem de gerações, o legado
Qual que é o legado da velha geração? Vamos analisar isso no 7, 8, 9. O 4, 5, 6 é o legado do 1, 2, 3. O 7, 8, 9 é o legado do 4, 5, 6. É um segmento narrativo lógico. A Rey falha. Ela acha que consegue converter o Kylo Ren pro lado da luz. E o Luke fala o quê? Rey, não vai, você não vai conseguir. A Rey fala, foda-se, e vai. E falha. Ai, que a Rey nunca falou. A Rey é uma Mary Sue, ela não acerta nada. Ela falha, ela não consegue converter o Kylo Ren. E perde o que ela achava ser um amigo. Depois ela salva a resistência, levantando lá as pedras e tal. Mas porque ela aprendeu do seu fracasso. Ela aprendeu do seu fracasso. Assim como o Luke. O Luke não aprendeu do seu fracasso. Ele fracassou com o Kylo Ren e nunca mais quis tentar de novo. O Yoda vem falar isso. Aprenda com o fracasso e siga em frente. Será que não é óbvio? Será que o nono filme se chamar Ascensão Skywalker? Será que a porra do Luke falando que ele não vai ser o último Jedi não é suficiente pra vocês entenderem que o filme não quer destruir o passado? Ai, a Disney destruiu a minha infância. A Disney destruiu tudo que eu amo. Mas claro, se um filme destrói sua infância, você não teve infância. Tem crianças aqui. Se você diz que um filme destruiu sua infância, que infância de bosta você teve? Sim, tudo bem se Star Wars é parte da sua infância, mas você não pode baseá-la nisso, cara. Da minha infância eu me lembro dos bons momentos, eu me lembro das brincadeiras com os amigos, me lembro do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da gente rindo, da gente sorrindo, me lembro das brincadeiras na rua, me lembro da ingenuidade, das primeiros anos de escola, é isso que eu tiro da minha infância. Sim, eu também me lembro dos filmes que marcaram minha infância, dos jogos que marcaram minha infância, e eu fico chateado quando alguma coisa que eu gostava muito quando era criança é exibida numa nova forma que me desagrada. Mas falar que destruiu a infância, falar que a Disney, nem é a Disney, é a Lucasfilm, cara. Por que quando a Marvel faz um filme bom, não é a Disney responsável, é a Marvel? É o meu pensamento. Se tem a Disney compra a Marvel, certo? A Marvel fez filme bom, a pessoa fala, porra, parabéns, Marvel. Aí a Marvel faz um filme ruim, porra, pau no cu da Marvel. Mas daí a Disney compra a Lucasfilm, que é quem faz Star Wars. Faz um filme ruim, a Disney destruiu Star Wars. A Disney é a Lucasfilm. Por que vocês não aplicam o mesmo raciocínio um pro outro? A Disney, esse ódio pela Disney. Os caras falando que a Disney comprou o ingresso. Quando o episódio 9 quebrou o recorde da venda de ingressos, o pessoal falou que a Disney tá financiando a compra de ingressos, só que tipo, sem espectadores de verdade, só pra inflar os números do filme. O pessoal falando que a Disney fez testes de exibições do episódio 9 tão ruins que as pessoas se levantaram e saíram andando da sala do cinema. Essas fake news, esses boatos, esses hoax, essas teorias da conspiração anti-Disney. Falaram que, caraca, a porra do Richard Grant, que vai interpretar um personagem do episódio 9, fez um vídeo emocionado falando o que ele achou do episódio 9, elogiando o filme, e os caras, também, quando a Disney te paga, você só vai falar bem. Vocês não podem aceitar que o filme possa ser bom? Vocês não conseguem aceitar o fato de que tem gente empolgada pro episódio 9, como eu, como tanta gente aí? A Disney, essa corporação do mal que destruiu Star Wars. Pô, eu acho que a Kathleen Kennedy está fazendo um trabalho bom? Não! Ela demitiu a equipe que um ano depois fez Spider-Verse para dirigir Han Solo. Se fudeu, Kathleen Kennedy! Então, eu não sou grande fã da Kathleen Kennedy, mas a Disney destruiu Star Wars em minha infância. Vai se tratar, vai crescer, vai transar, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus! É tanta má vontade, é tanto, sabe, birra com o filme. Meu Cristo Jesus! Última coisa, que nem é tão relevante, o pessoal fala que o Finn deveria ter se sacrificado. Não! Porque não ia fazer o menor sentido. Se o Finn tivesse morrido ali, eu ia odiar. Eu fiquei com medo do Finn morrer, porque ele matou a porra da Phasma. Aliás, matar a Phasma, que porra é essa? Também não gosto disso. Matou o Snoke, matou o Luke, vai matar o Finn agora? Não. O Finn, graças a Deus, não morreu naquela cena. Até porque não ia fazer nada. Você vê, olha a velocidade que ele tava indo bater naquele canhão. Não ia nem fazer cócega. Não ia adiantar nada o Finn bater naquele canhão. Ia fazer cócega, o canhão ia desligar e depois reacender em questão de 3 segundos. Cara, então que bom que o Finn não morreu. Não era a hora daquele personagem morrer. Ele ainda tem muita coisa a fazer. Que bom que ele não morreu. O arco do Finn também é uma coisa interessante. É um arco que eu acho muito bom, né? Quer dizer, o cara começa, tem uma cena deletada que ele fala... eu admiro muito o que vocês estão fazendo, mas isso não é pra mim. Aí ele termina o filme o quê? Assumindo ser Rebel Scum. Né? Então o arco do personagem poderia ter sido melhor feito, mas a ideia é boa. Que é um problema também em geral no filme, né? A história é boa, mas a execução não é tão boa. Muita gente tem ódio por The Last Jedi, só que é um ódio que não se justifica em argumentos.
É um ódio que não tem base argumentativa. Tem críticas honestas e legítimas a esse filme. Eu fiz várias nesse vídeo. Mas falar que é um filme que matou Star Wars pra sempre... Mano, ameaças de morte a Kelly Marie Tran, que fez a Rose. Ameaças de morte a Rian Johnson. Boicotar novos filmes do Rian Johnson. Dar spoiler do novo projeto do Rian Johnson. Fazer petição pra retirar Star Wars 8 do canon Star Wars. Que porra é essa? Vocês são malucos? A fanbase de Star Wars é uma das piores que existe no mundo. É insano. E eu tô cansado de ver gente depredando esse filme. E eu quis fazer aqui essa defesa a ele. Não espero ter mudado a sua opinião, mas eu espero ter feito você enxergar novas coisas. Porque você não pode continuar argumentando coisas que não fazem sentido. Não pode continuar argumentando que o filme quer destruir o passado ou que o Luke Skywalker não é o Luke Skywalker. E o filme é muito bom, cara. No final do filme, quando o Luke assume de vez que ele é uma lenda e se projeta, e sim, tinha que se projetar, porque não tinha maneira dele ir até aquela ilha pessoalmente, fisicamente, e recebe os tiros, e tem uma luta com o Kylo Ren, que na verdade é só desviar os golpes dele, deixando ele puto, sabe? Esse filme tem muitos pontos positivos. A cena do Yoda, velho. A cena do Yoda, meu amigo! Então, assim, os pontos positivos desse filme ultrapassam em muito os negativos. E eu não concordo com esse ódio injustificado que se faz contra ele. Eu acho um baita de um filme, eu curto pra cacete e eu queria que mais gente curtisse também. Eu espero ter feito você ter enxergado coisas novas e reavaliar sua posição sobre esse filme. Reassista esse filme antes do episódio 9 e tente abrir seu coração. Por favor. Obrigado por assistir e adeus.